Olá, boa noite para você. A Polícia Civil de Taubaté já tem pistas dos homens acusados de matar um jovem neste domingo depois de um assalto. Jacó Lucena, de 29 anos, foi covardemente assassinado quando abastecia a moto em um posto de combustível da cidade. Por volta das 10 horas da manhã deste domingo, Jacó José Pedrosa de Lucena, de 29 anos, abastecia a moto antes de um passeio com os amigos. Ele estava com a namorada na garupa e acompanhado de um colega em outra moto de alta potência, até que dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. O colega de Jacó entregou a moto, mas ele resistiu em fazer o mesmo. O assaltante atirou contra o peito da vítima, que foi socorrida e levada para o hospital regional, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu. As duas vítimas vieram para abastecer com suas motocicletas, Foram surpreendidas por dois indivíduos. Uma das vítimas veio a resistir a entregar a motocicleta, onde foi feito o disparo por parte do elemento. A gente pede para a vítima, a maioria das vezes, não reagir. Se possível, entregue o material, que o bem maior é a vida. Então vamos tentar preservar dessa maneira. Desespero e correria tomaram conta do hospital da Vila Industrial, Hospital Municipal de São José dos Campos, na noite de ontem, durante um tiroteio na recepção do pronto-socorro. No momento do crime, a unidade estava lotada. A polícia investiga a hipótese da tragédia ter sido provocada por um desacordo trabalhista. Um homem morreu. No pronto-socorro da Vila Industrial, os sinais dos tiros chamavam a atenção. Eram 8 horas da noite de domingo. A recepção estava lotada quando um homem entrou na fila do atendimento. Outro armado invadiu o saguão à procura dele. Ao encontrá-lo, começou a atirar. A vítima, ela entrou no pronto-socorro, se dirigiu ao balcão, seguido por outro, no caso o agressor, que efetuou os disparos. E como que estava o saguão na hora? O saguão estava, domingo, 8 horas da noite, na maior emergência do Vale do Paraíba, estava repleto de pacientes, aguardando atendimento e em atendimento. Este homem chegou ao pronto-socorro momentos depois do tiroteio. Existia assim uma certa movimentação, assim, as pessoas meio apavoradas, que devido ao tiroteio que havia acontecido pouco antes. A perícia identificou 5 disparos. 2 atingiram Ademir Junqueira Colli Júnior. Baleado no peito, o rapaz de 32 anos morreu na sala de cirurgia. Paulo Roberto Paes, de 29 anos, se entregou à polícia. Em depoimento na delegacia, ele disse que estava sendo perseguido por 2 homens em uma motocicleta. Relatou também ao delegado que, dentro do pronto-socorro, conseguiu desarmar o suposto assassino e que atirou em legítima defesa. Segundo o delegado, o homem acusou o ex-patrão de ter encomendado o crime. Ele fala que o seu ex-patrão, que mexe com retífica de motores, estaria se vingando dele, teria encomendado esse crime, talvez por alguma ação trabalhista que ele tenha proposto na Justiça do Trabalho. Ele continua preso, Está preso. Lógico, tudo depende da decisão do magistrado, mas eu creio que ele irá permanecer preso. No pronto-socorro da Vila Industrial não há policiais ou guardas municipais, somente agentes de portaria que organizam o atendimento. Do ponto de vista da nossa unidade de emergência, a gente conta com agentes de portaria que organizam e coordenam o nosso fluxo aqui no pronto-socorro. No momento, a necessidade de segurança é uma questão nacional, não só uma questão da nossa instituição. Acho que precisa ter uma segurança aqui, então? Eu acho que a coisa está mais a ponto de vista de prevenção, Continuar a política contra o desarmamento, eu acho que é um ponto importante. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde informou que não há falha na segurança do local e que, quando há necessidade, a polícia é acionada. A nossa reportagem indagou a Secretaria de Defesa do Cidadão sobre a possibilidade de colocação de guardas municipais no local. Fomos informados de que a segurança do hospital é particular e que cabe ao órgão que administra avaliar a necessidade de um efetivo extra. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta tarde que cerca de 47.600 pessoas foram imunizadas durante a campanha de vacinação contra a gripe que teve início no último sábado na região. A primeira fase da campanha é voltada para a imunização de idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a 2 anos de idade. A campanha segue até o dia 25 de maio. Quem ainda não tomou a vacina pode procurar um posto de saúde. A imunização é importante no combate a gripes como a H1N1, a H3N2 e a gripe B.
A Delegacia da Receita Federal de Taubaté realizou nesta segunda-feira, no terminal rodoviário da cidade, a operação Bagagem Regular. O objetivo foi verificar a regularidade da entrada de mercadorias transportadas em ônibus que circulam por regiões de fronteira com outros países. Quem traz mais detalhes desta operação ao vivo é o repórter Renato Dias. Olá, Renato, boa noite. Boa noite, Nicoline. Pois é, muitas mercadorias estrangeiras ainda entram irregularmente no país. Para falar sobre essa operação feita aqui hoje em Taubaté, eu converso com a delegada Maria Tereza Camargo Barbosa, da Receita Federal de Taubaté. Delegada, boa noite. Qual o balanço dessa operação? Boa noite. O balanço dessa operação foi bastante positivo, uma vez que a Receita Federal do Brasil cumpriu sua missão institucional de realizar o controle aduaneiro na região de Taubaté. E quais produtos foram retidos? Dentre outros, foram retidos brinquedos, celulares, tablets, roupas, controles de videogame. O que acontece agora com esse material? Os passageiros que portavam estas mercadorias, eles ainda podem comprovar a sua regular importação junto à Receita Federal do Brasil. Caso isso não ocorra, essas mercadorias passarão de retidas para apreendidas, sofrerão uma pena de perdimento e poderão ser destinadas a leilões da Receita Federal, a órgãos de administração pública, entidades beneficentes sem fins lucrativos ou ainda, se nocivos à saúde, serão destruídas. O que acontece com essas pessoas, delegada? Na ocasião da decretação da pena de perdimento para as mercadorias, são elaborados processos de representação fiscal para fins penais que são encaminhados ao Ministério Público Federal. Então, os portadores dessas mercadorias podem vir a ser responsabilizados criminalmente. E qual o dano que esse comércio ilegal provoca ao país? Ele provoca o dano para a economia como um todo, na medida em que ele estabelece uma concorrência desleal em relação àqueles empresários que comercializam de forma regular seus produtos. Também podem, em razão do não recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação, causam danos à União pelo não recolhimento dos tributos. E por não passarem também por outros órgãos de controle, podem ser prejudiciais à saúde no seu consumo ou utilização do consumidor final. Delegada, a grande maioria dessas mercadorias vem do Paraguai. Existe uma forma mais simples, para que esses comerciantes possam deixar esse comércio legal? Existe um regime de tributação unificado voltado justamente para esse comércio fronteiriço com o Paraguai. É o chamado RTU, destinado a microempresas optantes pelo Simples e empresários individuais. Maiores informações a respeito deste regime de tributação pode ser obtido no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Muito obrigado, delegada, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Nicoline. Obrigado, Renato. Boa noite para você. Em instantes, aqui no Band Cidade, a previsão do tempo para terça-feira e ainda São José dos Campos dá início à campanha contra o câncer bucal em idosos. Os detalhes já aqui no Band Cidade. Agora falta 1 minuto para 7 da noite.